Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você nesse dia a refletir comigo em Joel, capítulo de número 2, dos versos de número 26 até o verso de número 32, onde a palavra de Deus diz assim: Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e que o meu povo jamais será envergonhado. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Nós estaremos meditando nesse dia a respeito do tema cumprimento das profecias. Ao se deparar com esse texto de Joel, somos levados a compreender que as escrituras sagradas rigorosamente estão se cumprindo. Inicialmente percebemos que Joel fala de um momento em que o Senhor é louvado por seu povo, pelo fato de o povo ter provisão. Ao olhar para o Evangelho de Mateus, podemos notar este cuidado do Senhor Jesus com o seu povo através da leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 14, dos versos 14 a 21, onde o texto sagrado nos diz que, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-nos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios, e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Evidentemente que o cuidado do Senhor Jesus não ficara restrito apenas a saciar seu povo com pão. Cumpria-se em Jesus a profecia de Isaías 61, que é mencionada em Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Mas, em segundo lugar, podemos perceber que o profeta Joel fala nos versos 28 e 29 sobre o derramar do Espírito de Deus. Este acontecimento é uma promessa feita pelo próprio Senhor Jesus, como podemos certificar ao ler Atos 1:8. Está escrito: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Essa segunda profecia também se cumpriu, pois a palavra de Deus tem sido anunciada em todo o planeta. Iniciou-se pela comissão formada pelos discípulos, quando no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versos 18 a 20, nós podemos observar que Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas nós estamos vivendo a expectativa do cumprimento da terceira profecia mencionada por Joel. Jesus voltará como justo juiz. Não deixe para invocar o seu nome quando for tarde demais. Lembre-se que ele alertou seus discípulos e que já estamos testemunhando o que Jesus falou. E o que Jesus falou? Eu quero encerrar então essa reflexão com essa terceira profecia mencionada por
Joel. E perceba você, note você, o alerta de Jesus a respeito dessa terceira profecia. Jesus disse: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo. E enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assustei, porque é necessário acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos se hão de escandalizar, trair uns aos outros, levantar-se-á muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Que eu e você possamos estar apercebidos de tudo isso e notar que duas profecias têm se cumprido e estamos caminhando para o cumprimento da terceira profecia. Que eu e você possamos, com muito temor e tremor, nos aproximar do nosso Deus, pedir-lhe perdão, pedir-lhe direção, mas, sobretudo, estar atento ao cumprimento das profecias. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe.